Olá, pessoal. Eu sou o Cláudio Eu sou o András. e esse é o Café com Gitec. Hoje o papo é sério, com um toque bem criativo e inspirador. Vamos falar sobre segurança do trabalho, tema essencial em qualquer ambiente profissional. E para isso recebemos uma convidada super especial, Simone Souza, sócia fundadora da empresa Segurança e Arte. Simone, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória e o que a segurança e a arte têm de diferente. Olá, tudo bem? Eu sou a Simone, como o Cláudio disse, né, sócia-gerente da Segurança e Arte, e nós trabalhamos com teatro para o meio corporativo, né. Então o nosso foco é falar sobre segurança no trabalho de uma forma diferente, dinâmica, divertida. Então é levar a informação, a conscientização para os funcionários de uma empresa. Nós trabalhamos também com teatro infantil para crianças, mas hoje, como o nosso foco é segurança no trabalho, vamos ficar só com esse tema do pessoal adulto, né. E você sabe, Simone, aqui na empresa, a gente tem uma empresa de segurança que verifica lá a iluminação, a ergonometria e um monte de coisa. Só que eu nunca pensei nesse nicho seu de mercado, né, que é conscientização do funcionário, né, porque o pessoal vem uma vez por mês, uma vez a cada X meses aí, faz toda a revisão. Aí o funcionário que estava sem o apoio de pé, coloca o apoio de pé, porque vai ter uma vistoria, né. Aquela luz que estava apagada vai ser acendida, mas a gente nunca pensou em uma conscientização do funcionário, né. Que legal esse nicho que você pegou, né. Sim, e é exatamente nesse ponto que a gente entra, né, porque o fazer só porque você é obrigado, ele não é legal, né, porque assim, você é obrigado e você vai agradar quem? O seu chefe? Tá, ok, vai agradar a quem está investigando, quem está avaliando aquele sistema? Tá, ok, mas e o teu corpo? Teu corpo não vai sentir quando você estiver fazendo errado? Então a gente entra com essa questão da conscientização, porque se eu faço errado, eu estou prejudicando quem? A mim mesmo, né? Eu que vou sofrer com as consequências disso lá na frente. Então, assim, não é para agradar ninguém, é para fazer um bem para mim, para o meu corpo, para minha pessoa. Legal. No mercado de prótese, né, as principais preocupações devem ser a respeito de tanto de EPI quanto de, alguns ambientes que são mais contaminantes de gesso, né, tal, algumas coisas de som, né, porque você tem muito equipamento que tem muito barulho, né. Eh, e como que seria a questão disso? Quer dizer, as empresas têm que procurar o quê para essa tipo de situação? Olha, para cada situação dessa, você tem um especialista para cuidar disso, né. Então, se eu vou falar de ruídos, eu vou procurar um especialista em audiometria, né, que ele vai fazer uma análise do som daquele ambiente e o quanto isso pode afetar a audição do colaborador que está ali trabalhando. Após feita essa análise, isso em qualquer setor, né, como você disse, a questão de EPIs, eu vou fazer uma investigação. Esse ambiente é seguro? Tá? Quais os riscos que esse ambiente pode oferecer, né? Então você vai chamar o especialista, cada um da sua área, para fazer essa avaliação inicial, né? Então vamos investigar quais os riscos. Percepção de risco é uma coisa importante para todo mundo ter. Feito isso, esse técnico, né, ele vai falar assim: "Olha, para esse ambiente você vai precisar disso, então tem um ruído muito alto, isso aqui pode afetar a audição do colaborador, porque ele está aqui todo dia, né, o que que ele precisa para prevenir aí uma doença no ouvido, uma perda, né, auditiva? Ele precisa usar o protetor auricular, né. Quanto tempo? O te entrou naquela sala, naquele ambiente, ele precisa estar com protetor auricular, né, para proteger, né, de um possível dano. Essa sala aqui oferece um risco, por exemplo, eu tenho aqui uma prateleira que alguém pode passar e bater a cabeça. O que que eu vou fazer para isso? É uma condição de risco que a gente chama, né. Então eu vou tirar essa prateleira, né, não tem como tirar essa prateleira, precisa ficar aí, então eu vou colocar uma placa de identificação, vou colocar uma faixa sinalizando, eu vou isolar o chão para a pessoa não bater a cabeça nessa prateleira. Botar uma espuma, né. Então você tem uma condição ali.
Só que, porém, além da condição, você tem que ter uma atitude também, porque não adianta eu prevenir, reservar, isolar esse espaço, aí o colaborador fala assim: "Ah, não, eu preciso passar por este lugar". Então ele vai burlar as leis e vai passar por ali, vai bater a cabeça e vai se machucar, né. Então não basta só a condição, né, você tem que oferecer uma condição segura para o seu colaborador, né. Você tem que ter uma postura de segurança. Então isso vai da intenção do colaborador também seguir as regras, as normas, porque não tá à toa ali. O cara não foi assim do nada: "Ah, vou deixar essa prateleira bonita e vou pôr uma fita verde aqui". Não, né, tem um risco de bater a cabeça ali e se machucar. Então é avaliado, né, por um profissional e colocado em prática. E aí a gente entra na questão da conscientização. E entra na parte de essa conscientização, ela entra também muito em questão da cultura da empresa, né. Quer dizer, Sim. eu imagino assim, quando vocês vão fazer esse trabalho de conscientização, eh, como que funciona? Quer dizer, você busca saber como que é a cultura da empresa em certos assuntos, para que vocês possam trabalhar dentro dos valores que a empresa coloca, para você poder ter sei lá, um briefing, um roteiro daquilo. Como que vocês trabalham em questão dessa personalização são criações de artes, né, de peças, né. Sim. Como que vocês trabalham nessa configuração dessas peças para que atinja exatamente o que o cliente está pedindo? Tá. A Segurança e Arte, ela faz isso, assim, muito bem, sempre. A gente faz sempre um trabalho personalizado, né. Foi exatamente o que você disse, András. A empresa vai entrar e fala assim: "Olha, estou tendo as seguintes atitudes aqui na minha empresa. O que você pode fazer para me ajudar a conscientizar os colaboradores?". Vou dar um exemplo de uma empresa X, tá bom? Pessoal com empilhadeira, andando nos CDs, uma velocidade altíssima, né, no centro de distribuição, Tirando racha de pilhadeira. tirando racha, se comunicando através da buzina, da Ah, que empilhadeira, dizendo são para agradável. se conversar, né. Então, assim, o dia que eu fui lá, que eu olhei de cima aquelas empilhadeiras, eu falei: "Gente, que medo", né. Uhum. Então o cliente falou assim: "Tá vendo? É essa situação que eu preciso conscientizar as pessoas, né, elas não podem andar acima da velocidade, a buzina é feita para alertar, isso aqui é uma regra de segurança, é para alertar que a empilhadeira tá passando, não para eles ficarem se comunicando, se conversando através da buzina". Então através disso, a gente observou todo o ambiente e criamos um espetáculo só para falar dessas situações. Então, a gente faz exatamente isso, o cliente passa um briefing, fala: "Olha, eu preciso resolver esta situação". E aí, a partir disso, a gente vai criar ou uma peça teatral, se tiver um tempo para parar, né, ou uma intervenção teatral, que é um pocketzinho, né, em 5 minutos a gente faz uma apresentação e vai passando de setor em setor, fazendo essa apresentação. Ou a gente cria jogos também, né, tem muitos clientes que falam assim: "Ai, eu não posso parar, não tem como ser divertido, né, para incentivar o pessoal a participar, mas mesmo assim tem a informação?". E aí ele me passa um briefing e eu crio o jogo para ele baseado no que ele precisa. Ah, segurança, meio ambiente, né, saúde, qualidade de produto, qualidade de processo. Então tudo é passado em cima do briefing do cliente, é que a gente vai criar um produto personalizado para ele. Nesse caso, o que que você fez? Você pegou uma A gente pegou uma peça teatral, né, criamos uma peça teatral. Não sei se vocês já viram um filme, ele é um pouco antigo, chamado Efeito Borboleta. sim, Sim. Então, que o cara tem uma atitude, volta para tentar resolver e ele não consegue, só piora. Nós pegamos isso como inspiração, esse filme, e nós criamos uma peça. Falou assim: "Ah, então ele é estressado, né, todo bravo, e mostra as atitudes dele. 'Ah, eu vou pegar a empilhadeira mesmo, vou sair'", e de repente aparece a consciência desse cara. legal. Né, no forma teatral, aparece ali uma consciência toda. Eu assim: "Realmente você vai fazer isso? Quais são as consequências se você pegar essa empilhadeira e sair que nem um maluco por aí? Pode atropelar um colega seu, né, você pode bater", o que aconteceu também, não sei se vocês já viram uma estrutura, a Sim. empilhadeira bate e vai derrubando Derruba tudo. tudo. É, foi um Gente, galpão ali inteiro. foi o galpão inteiro, né, claro que não foi desse do meu cliente, É. graças, né, mas é uma situação que pode ocorrer, né, então a pessoa está em alta velocidade, ela não tem a empilhadeira, aqueles garfos, gente, aquilo é super perigoso, né. Então, assim, dentro de um centro de distribuição, você tem que as faixas para você andar, então o pedestre também tem que ter essa consciência, ouvir, né, a audição é importantíssimo.
se tá vindo uma empilhadeira, olhar, tem uns espelhos que mostra se tá vindo, se você pode atravessar, tem lugares que tem barreira. Então tudo isso a gente conscientiza através da apresentação teatral. E teve uma situação que aconteceu, ainda mais com essa peça, que ela mexe muito com as pessoas, e a gente fez a apresentação e logo depois o colaborador estava chorando no vestiário. Aí foram perguntar o porquê, né. E o nosso personagem chama Marinho. Ele olhou pro chefe dele e falou assim: "Eu sou o Marinho". Ah, O cara se identificou com o personagem, isso mexeu muito com ele, né. Então eu acho que é muito isso que a gente faz. E muitas mulheres, quando assistem essa peça, elas falam assim: "Meu marido precisa assistir essa peça", porque elas também enxergam, né, o marido ali no personagem, no Marinho. Então, eu acho que a gente busca isso, porque a gente faz o pessoal rir, né, porque a comédia, eu acho que é uma dos temas, assim, que mais mexem com as pessoas, né, do gênero que mais mexe. Você ri, mas você pensa naquilo que você tá fazendo, né. Então na nossa peça ela faz rir, ela faz chorar e ela faz pensar, né, então a gente costuma trabalhar bem isso. E a gente teve bem esse feedback de que o cara estava chorando no banheiro, porque ele se identificou com o personagem. E aí eu acho que a partir disso ele acaba mudando, né. isso é para só questionar aquela coisa assim: "Ah, tá bom, eu coloco uma série de regras de uso de EPI, não sei o que, tal, tal, e eu tenho que ter alguém que fica fiscalizando isso, que tem que ficar olhando para isso". Quer dizer, de certa forma, essa conscientização, faz com que seja reduzido essa questão de: "Ah, eu preciso de uma pessoa que vira o policial do EPI lá nas empresas para conseguir, ver se faz valer", né. Sim, eu acho que diminui mesmo. Eu acho que quando você implementa uma regra no começo, tem realmente que ficar fiscalizando, porque é uma questão de hábito, né. Se você já se habituou a fazer coisa errada, para você mudar demora um pouco mais. Então tendo alguém ali em cima, né, verificando até essa mudança de hábito é legal. E a questão da conscientização, porque, assim, também não adianta ficar impondo regras se a pessoa não sabe o porquê que existe isso, né. Exatamente. Se ela não se conscientizar o porquê dessas regras, fica mais complicado. Então eu não vou dirigir numa via, né, no limite só para não tomar multa. Eu vou dirigir porque se acontecer um acidente, né, eu tenho mais chances de ficar Sobreviver. bem, de sobreviver, né. Então as regras elas existem pra gente seguir e não vem do nada gente, alguém pesquisou, alguém foi ali, avaliou, investigou, né. Você pode verificar as lombadas que tem na rua, sempre tem alguém medindo ali, onde tem as faixas de pedestre, se você atravessa fora de uma faixa de pedestre, você pode ver que ali não tem visão, o carro que tá vindo não tem visão. E aonde tá a faixa de pedestre, você tem visão de todos os ângulos. Então, assim, as regras de EPI, de segurança, de andar na faixa, ela não é do nada. Alguém pesquisou, tem um trabalho de pesquisa, de investigação ali, e muitas vezes tiveram casos, né? Aconteceu um acidente aqui, vamos investigar porque aconteceu e vamos evitar que ele aconteça. Então a gente entra com essa parte da conscientização, não é do nada, nunca é do nada, né. Então tá ali porque tem um motivo. Então, assim, não seria qualquer pessoa que faça assim: "Ah, eu faço uma análise de risco na empresa, e aí eu busco quais são aqueles pontos que eu acho que são mais vulneráveis de acontecer algum acidente. Não, eu preciso de um técnico que ele vai lá, faz análise, eh me monta um planejamento, por exemplo, preciso criar áreas de escape ou qualquer coisa nesse sentido para alguma situação, né". Por exemplo, os laboratórios de prótese, eles têm muito forno de fundição, eles têm alguns Uhum. maquinários que trabalham muito com gás, né, porque os busters lá, né, que tem várias coisas que eles podem, ter acidentes, né. Quer Sim. dizer, então isso tem que ser feita uma análise primária para depois fazer então a conscientização daquilo, entender os riscos e fazer a conscientização. Isso. Eu acho que o primeiro é isso. Eu acho que tem 2 questões aí. Existem pessoas especializadas para estudar isso, né. Uhum. Então, assim, se as pessoas estão formadas, especializadas para isso, vai ser bem melhor, né, vai ser bem mais feito, vai ser feito de uma forma profissional. É o que realmente você precisa. Mas, para evitar também, a gente também tem essa percepção de risco. Eu estou olhando um ambiente aqui e eu posso analisar o que esse ambiente tem de risco. Por exemplo, eu estou na minha casa. Eu não vou chamar o técnico lá para falar assim: olha, o que, que tem de risco aqui na minha casa, né? Geralmente as pessoas não fazem isso. Mas eu consigo ver: olha, essa escada aqui não tá legal. Será que eu posso subir nela?
Então você tem que ter a percepção de risco de todos os ambientes, de tudo que você faz. Eu tô ali lavando louça, eu vou colocar a faca virada com a ponta para cima ou para baixo? Ah, vou pôr uma faquinha ali com a pontinha para baixo, porque se eu passar o braço aqui, eu não vou correr o risco de me cortar. Então, essa percepção de risco a gente tem em todos os ambientes. Mas quando a gente fala de uma empresa, de um ambiente empresarial que tem muitas pessoas trabalhando, é legal a gente chamar um profissional para avaliar, né? Então, eu posso fazer essa análise primária, mas eu tenho que ter um técnico ali para ele falar: olha, isso não é legal, isso não é legal. Se for dos fornos, né, de fundição, precisa de uma área de escape. Como é que eu vou trabalhar num forno, num ambiente fechado? A gente costuma chamar até de espaço confinado ali, né? E não tem como eu escapar. E se acontecer um acidente, vou morrer queimado, é isso? Né, então você tem que fazer uma análise desse ambiente com o técnico, falar assim: "Olha, você precisa de uma rota de fuga para cá", né, e também não adianta fazer uma rota de fuga e você ficar colocando coisas nessa rota, ela precisa estar livre, Sim. né, de livre acesso, porque se acontecer alguma coisa você precisa sair correndo, precisa sair correndo não, porque não pode correr. Rápido, rápido. Tem que ser Ágil. rápido, ágil, Rápido. mas correr também é um risco muito grande de tropeçar e cair, né. A empresa que veio fazer a fiscalização nossa aqui, né, ela apontou que tinha que ter placas de saída, né. Eu falei assim: "Gente, só tem uma saída só, uma entrada e uma saída, né, não tem para onde sair", mas Mas você sabe o que acontece? Momento de pânico. pânico, né. Se você entra num momento de pânico, às vezes o teu cérebro dá uma tem pessoas e pessoas, tem gente que funciona bem, né, deu um pânico ali, a pessoa consegue se virar, ajudar os outros ainda, tem gente que trava, né, então a pessoa fica paralisada, ela não sabe o que fazer, como agir, então você precisa de ter placas. Só tem uma saída, mas precisa de placa. Se puder acender, iluminar e mandar uma seta assim, melhor ainda. Olha, vou aproveitar esse ensejo de que, tipo assim, a gente tem que ter a sinalização correta para as coisas, né? Aham. Então, vou pedir pro pessoal, já vamos sinalizar, né? Olha, gente, quem está nos assistindo, nos siga aí no YouTube, né? O Sistema Urgitec. Acompanha a gente no Instagram, no Facebook, @Urgitec. Tá sinalizado. Então agora, né? Façam, né? Tem que agora realizar, né? Já. E sem muito pânico, só segue, né? Assim já tá indicado. A ergonomia, ela é importante realmente pro teu dia a dia, quer dizer, pro dia a dia do funcionário, para ele. Agora vamos lá, pessoas, por exemplo, o protético ou o dentista, ele trabalha muito com aquela questão de movimentos mais finos, aquela questão de fazer movimentos muito repetitivos, tal. Então, o que que seria de dica para esse pessoal, para eles poderem, eh, de certa forma, evitar algum tipo de lesão? Quer dizer, é claro, eu tenho que ter uma cadeira confortável, tem que ter uma posição confortável e tal, mas o que mais que pode ser indicado para alguma coisa? Que dica que ficaria para um profissional desse? A ergonomia, ela tá em tudo, né, tudo. Então a gente tem que seguir, porque ela é um estudo do corpo humano adaptado a uma função, né. Então, né, um pessoal que trabalha, como você disse, eu tô no movimento ali repetitivo, né, então você tá fazendo sempre o mesmo movimento. Isso pode prejudicar, causar uma LER, né, uma lesão por esforço repetitivo. Você tem que fazer atividades compensatórias. Hum, Então, se eu faço uma atividade sempre igual, eu preciso fazer um movimento contrário a essa atividade. Isso de tempo em tempo. Então, a ergonomia ela é dividida assim tem a ginástica laboral. Eu vou começar a trabalhar meu dia, eu preciso fazer um aquecimento, preciso preparar o meu corpo para esse ambiente de trabalho, né? Um jogador não entra em campo sem se aquecer, senão ele pode se lesionar. E isso é com todo mundo, né? Então você levantou da tua cama de manhã, você precisa já é natural. Quando você acorda, o que que você quer fazer? Espreguiçar, se alongar, é um movimento natural. nós somos muito de pássaros, né, pode ver que não, né, Uhum. tudo aqui é pássaro, né. Passa. E Que realmente, né, lindo. a primeira coisa que ele acorda, né, Espreguiça. espreguiça todo, né, Estica estica tudo, né, se estica prepara, patinha, estica tudo. Parece fazendo patinha. balé. Gato, Mas gente, vocês já repararam num gato? é. Ele nunca vai dar um salto se ele se esticar antes, ele sabe que ele vai se machucar. Né, então assim, a gente tem que aprender muito com os animais. E a gente nessa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo disso. Então você acorda da cama com um despertador, né, já, você pula da cama, e você gente, a lesão que isso pode causar.
Você tá num ambiente que tô deitado, super confortável, né, os meus músculos aqui paradinhos, de repente eu pulo da cama. Você pode se lesionar aí, né. Então o ideal é, realmente, deixa o teu corpo falar, escuta o teu corpo, ele só vai te dar dicas boas. Então, acordei, eu vou me espreguiçar, eu vou me alongar, mas eu tenho que ter essa consciência para o trabalho também. Então vou começar a trabalhar, eu vou fazer um alongamento, uma ginástica laboral, eu vou esticar os meus braços para cá, vou esticar para cá, todo o movimento simples que a gente conhece no nosso dia a dia, mas tem que ser feito. Antes de começar ao meu trabalho, vou ficar aqui num trabalho repetitivo, que eu já sei qual que é, vou fazer uma ginástica de preparação mesmo. Ah, então eu vou ficar muito tempo neste movimento. Então eu vou realmente alongar meus dedinhos, puxar todos os dedinhos para trás, para frente, forma simples aqui, movimento. Às vezes você encosta aqui na parede, dá aquela alongadinha aqui, simples, não. A gente pode usar tudo, 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 tudo. Tem umas ginásticas mais simples para tô aqui no meu movimento repetitivo, tô trabalhando, daqui a pouco você já sente um cansaço, né. Teu corpo tá te falando, gente, escuta o corpo é maravilhoso, então escuta. Já tá aqui: "Ai, nossa, já tô cansada aqui, já tô me esticando", sem perceber. Para, até antes disso já é bom parar, né, Ah, então a então gente aquela coisa que a gente faz de vez em quando assim, é porque o é corpo o tá teu falando corpo tá assim: falando: "Ah, "Meu, dá uma alongadinha aí que não tá legal, não tô entendi". bem", aqui ó, o pescoço, né, a gente sempre faz isso. É o teu corpo te falando: "Meu, não tá legal, vamos dar uma movimentada, dar uma aquecidinha aí que não tá bom esse movimento". Então essa é a atividade compensatória. Final do dia também, dá aquela encerrada, né, ai, relaxamento, vamos relaxar, respirar, acabei meu dia de trabalho. Então é ouvir o próprio corpo, porque ele fala, a gente só precisa aprender a escutar. Né, o que muita gente não faz, é escutar o próprio corpo. Então, se uma pessoa tem um risco ergonômico no trabalho dela, ela também vai ter que chamar um especialista. Minha cadeira aqui, vou trabalhar no computador o dia inteiro, como é que ela deve ser? Então ela tem que ser ajustada para o corpo da pessoa, a altura do monitor em que ela Aham. trabalha não pode estar abaixo aqui dos olhos. O meio do monitor, ela tem que estar aqui, ó, no meio os olhos no meio da tela do computador, que ela não fica nem para baixo, nem para cima por muito tempo. Então tem todas umas regrinhas que assim, estou nesse ambiente, é legal chamar alguém para ajustar isso. E conscientização, não adianta ter nada disso. Vou passar por uma vistoria, aí que eu vou pôr o meu apoio de pé, aí que eu vou ajustar a minha postura. Então não adianta, tem que conscientizar que assim, vai prejudicar o meu corpo. Eu me vejo, por exemplo, que nem um cinto de segurança, né. No começo que foi imposto, Nossa, eu saía com o carro e andando com o carro eu botava o cinto. Hoje, antes de ligar o carro eu já estou botando o cinto já, sim, porque eu percebi, dava mais trabalho encaixar o cinto um dirigindo movimento. do que colocar o cinto. Então, às vezes eu ligo o carro, deixo o carro dar aquela esquentadinha, ponho meu cinto, aí eu vou sair. Uhum. Então isso aí ajuda muito. E se as pessoas tiverem consciência que equipamento de proteção é para ela, Sim, não é para não. fiscalização, é para proteção dela mesma, aí ela vai começar a querer usar, querer seguir as regras, Sim, porque as pessoas são meio revoltadas, né. bastante. Bastou você falar que a saída é desse lado e quer sair pelo outro, né, então Mas eu acho melhor por é, aqui, né. é mais fácil. Ignora que alguém estudou que aquela outra é melhor, aquela rota, né. Mas é isso mesmo, é questão de hábito, né. Então a gente quando entrou o cinto, ninguém usava, o pessoal reclamava, e que aperta, que incomoda. Hoje você senta no carro, você não consegue dirigir sem estar com cinto, porque criou-se um hábito, né. Então Exatamente. eu acho que um EPI também, eu tenho que usar luva para fazer isso daqui, ai, não tô acostumado, tal". É questão de hábito. Na pandemia, quem queria usar máscara na pandemia? Foi difícil no começo pra gente, que não tá acostumado. E depois virou um hábito, você não conseguia abrir a porta da tua casa para sair sem a máscara. Uhum. Você se acostumou com aquilo. Então eu acho que essas regras de segurança também, né, o uso dos EPIs, gente, eu tô trabalhando aqui num lugar que tem muita fumaça, né, que tem muita poeira, que vai fazer mal para os meus pulmões. Se eu não usar a máscara, isso aqui vai me prejudicar demais, né, então eu tenho que usar a máscara, é para o meu bem. Vou usar a máscara porque o técnico tá passando, vai prejudicar o pulmão dele? Não vai gente, vai prejudicar o seu.
né. Então, assim, é conscientização e hábito, e tudo que é hábito pode ser mudado, né. Se a gente começa fazendo o certo, a gente não vai conseguir fazer o errado, né. Então o ideal é que, assim, já começo fazendo o correto. Por exemplo, comecei a andar de moto, eu jamais subi na minha moto sem o capacete. Né, eu falei: "Não, tenho que usar o capacete aqui". Eu não consigo andar sem nada, sem se eu não tiver com o meu capacete, porque eu me acostumei. Agora tem um monte de gente por aí que você vê na rua, né, sem o capacete, empinando moto, não tá nem aí, porque ele já acostumou fazendo errado, né. Então acho que tudo que a gente vou iniciar meu trabalho, sei que eu preciso de luvas. Ai, tá difícil no começo, mas você vai se adaptar a isso, vai se acostumar. Logo você não vai mais conseguir fazer aquele trabalho sem usar o seu EPI. Então é estar aberto às mudanças e se acostumar, é hábito, logo você vai se acostumar. Essa questão do motoqueiro sem o capacete. Aí entra naquela história do funcionário que ele: "Não, eu faço isso daqui há não sei quanto tempo, eu me garanto, Exatamente. eu sei que eu tô Hum. certo", quer dizer, o super confiante, né. É o que leva o tombo. Quando vem a confiante. É pelo excesso de confiança, se ele É. tiver um excesso de confiança, isso é muito prejudicial. "Ah, tô acostumado, faço isso há muito tempo, não vai acontecer nada comigo". Acontece, e acontece muito, geralmente acontece pessoal que trabalha muito com as mãos e máquina, geralmente: "Ah, não, tá acostumado", deixa a mãozona aqui, geralmente a mão que ele não usa é que se machuca, né, porque Ah, ele tá atento aqui à mão que ele tá usando e a outra tá lá, então ele vai se machucar, entendeu. "Ah, tô acostumado, não preciso usar nossa, sempre pensei luva". que fosse a mão que o cara estava trabalhando, não a mão que estava em relaxamento. Não, porque essa aqui que O ele tá cara tá trabalhando apoiadão lá, né. Ah, quer dizer, geralmente, né, não é uma regra, né, uma lei, mas geralmente é isso, assim, o pessoal tá acostumado aqui, ó, tô atenta aqui, ó, tô pegando essa caneca, eu tô atenta que eu tô fazendo, essa outra mão que tá de bobeira, às vezes ela pode esbarrar numa coisa, e tem um pessoal que leva tudo na brincadeira também, né, então isso tem que tomar muito cuidado. Ah, eu me divirto muito aqui com meu amigo, quero brincar durante o trabalho. Aí meu amigo tá lá já ouvi gente, empresa Nossa. isso. o cara Meu vai lá amigo tirar a tá aqui cadeira. na esteira, Ah, passando alguma coisa na máquina, vem um amigo e dá um peteleco. O cara foi Nossa. perdeu o braço, cara, senhora, perdeu o braço, e Nossa. por uma brincadeira, né. Então assim, é legal brincar, é legal ter um ambiente descontraído de trabalho, mas você também tem que ter o quê? A percepção de risco. Se eu fizer isso, pode acontecer isso, né, então você tem que tomar uns então, cuidados. são super confiantes até no ambiente, tipo assim: "Ah não, nós já estamos acostumados nisso daqui, Tá tipo, acostumada a é o dia brincar a com a dia, colega, acabou, não tem vou brincar e problema. pronto, não Não, tem o nada". excesso de confiança, ele é péssimo. Por isso que o pessoal fala assim: "Quem se machuca mais, quem tá muito tempo na empresa ou quem acabou de entrar?". Às vezes, quem tá há muito tempo que não segue as regras, porque ele tem um excesso de confiança: "Ah, nunca me machuquei, não vou me machucar". E às vezes não é isso que acontece, né. Então a gente tem que estar sempre atento às regras. Eu faço isso há 1 bilhão de anos. Eu dirijo carro há 10 anos, é por isso que eu não vou me envolver num acidente? Não, eu tenho que estar super atenta. Né, não é por isso que eu vou ficar dirigindo o carro e falando no celular, né, eu tenho que estar atenta àquilo que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando, tenho que estar atenta ao meu trabalho, né, eu tenho que estar ciente ali: "Olha, eu estou numa máquina super perigosa aqui, posso me machucar", eu tenho que estar com foco total no meu trabalho, concentração, eu não posso ter um excesso de confiança: "Ai, não vou me machucar", vai fazendo aqui, conversando com o outro ali, E pra né. bloquear esse tipo de coisa, aí entra essa questão de eu ter campanhas de conscientização ao longo do período, né, quer dizer, Com pra lembrar o certeza. cara que Precisa lembrar o tempo todo. As empresas fazem uma coisa que eu acho muito bacana que chama DDS, né, são diálogos de segurança. Então, antes de começar o trabalho, junta toda a Que legal. turma, e vamos bater um papo sobre segurança hoje? Olha, e geralmente eles trazem estatísticas, coisas que aconteceram, coisas motivacionais, então assim, é todo dia, então tem que ter uma dinâmica ali, todo dia tem que ser diferente, porque se você falar todo dia a mesma coisa, o pessoal acaba não prestando atenção. automatiza também. Exatamente. Então, tem que ser todo dia, mas de formas diferentes, coisas diferentes. A questão também de não é só também a gente ficar ali, cobrando, elogiar também. "Poxa, muito obrigado, olha que trabalho legal que vocês fizeram", porque isso dá uma motivação para o teu colaborador, né. Se você ficar aí só cobrando, 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 a pessoa vai ficar, né, chateada, vai ficar desmotivada para trabalhar. Fala: "Poxa, não faço nada certo nunca?".
Então eu acho que o elogio também é muito bem-vindo no ambiente de trabalho, né. "Poxa, olha que legal, que trabalho que você fez bacana, tal. A gente pode melhorar isso daqui em tal coisa? Olha, seu comportamento foi bem legal, você ajudou o teu colega. E o que que você acha da gente melhorar?" Então, assim, acho que, elogios são sempre muito bem-vindos e motivadores, né. Então a gente tem que ter esses cuidados. E nessas campanhas que entra também um pouco do nosso trabalho, né, a gente trabalha muito para os diálogos de segurança. "Ah, vamos ter que trazer algo diferente aqui, o que que a gente vai trazer? Vamos levar um teatro para o pessoal." Então, às vezes, a gente vai lá para falar no DDS mesmo, faz uma peça específica: "Ai gente, olha, esse mês aconteceu", o cliente chega e fala: "Esse mês aconteceu muito acidente com as mãos, então eu preciso de um teatro focado nisso." Então a gente vai criar um teatro específico para isso, né. E aí deixa, assim, os diálogos de segurança de uma forma mais dinâmica e essencial para o colaborador, porque ele começa o serviço já com esse clima, com essa conscientização, com essa cultura de segurança, que é o que a gente busca. O Legal. cara ter se enxergado lá como o personagem da peça. Falar: "Bom, vou ter que me corrigir", né. Preciso melhorar porque eu sou o personagem errado, né, eu sou o Marinho. Outros teatros também que a gente faz, né, por exemplo, de meio ambiente. Ano passado a gente criou uma para uma empresa, assim: "Gente, preciso chocar esse pessoal." Então a gente veio assim: "Ai, somos lá do futuro, não tem água." Aí a gente chegava assim: "Gente, vocês têm quanto de água vocês podem beber por dia?" Aí fala assim: "Ah, o quanto a gente quiser." "O quanto vocês quiserem." Então, assim, o pessoal já se toca que assim: "Gente, lá no futuro não tem água, você vai tomar meio copinho de água por dia." Então é meio que chocar mesmo as pessoas. E muitas pessoas vieram falar assim: "Poxa, que legal, eu enxerguei." Vou beber água antes que Eu vou acabe. aproveitar que eu tenho, né. Então, muita gente veio falar assim: "Puxa, que legal isso, né, eu consegui pensar que se eu não cuidar agora, lá no futuro, um futuro bem próximo, aliás, a gente tá danado, né, então vamos." Então é essa questão que a gente pega, a gente vai nos pontos chave ali de conscientização mesmo, esse é o nosso trabalho. Bom, voltando um pouquinho ao que você tinha falado, do ambiente de trabalho de elogiar o funcionário e tal, isso entra muito em questão da segurança em questão mental, né. Sim, Então agora nós tivemos a NR1 que foi adiada, né, então até por uma questão das empresas conseguirem se adaptar e se adequar e tal, que é aquela questão de, trazer um ambiente de trabalho mais seguro, né, mais eh, mais saudável, saudável, visando a questão, da saúde mental, né. exatamente. Eh quanto a por exemplo, aqui na Logitech, né, nós temos feito algumas atividades, que assim, nós temos os aniversariantes do mês, então nós Uhum. pegamos o último dia do mês, geralmente o Isso. último dia do mês, né, e nós fazemos então uma confraternização, quer dizer, vem todos os funcionários, né, e vira uma coisa muito gostosa, né, porque tipo, você tem rodada de jogos, então, você tem o pessoal que fica jogando pingue-pongue, aí você tem um outro pessoal que joga truco, né, Truco. que Eu até aprendi a jogar truco. ou seja, eu ainda não aprendi a jogar truco, Eu aprendi. né, e é ótimo porque, tipo assim, aquele ambiente Descontraído, né? Ladrão, Descontraído, familiar, ladrão, ladrão. familiar, É, uma familiar. uma familiar, coisa bem né. bonita, Truco, ladrão, né? bem familiar mesmo, né. Sabe, tipo assim, nossa, o pessoal se solta Se mesmo. Solta, solta, solta. né, se É. solta. Aí tem um outro grupo que vai jogar um jogo que é mais RPG e tudo mais e tal, né. Eh, então é bacana porque, tipo, criou aquela coisa de uma amizade entre os funcionários, né, É. que você vê de diferente, né. Teve até um rapaz que ele falou, né, que depois nós fizemos uma pesquisa, aí um dos lá me assustou, né, porque ele disse assim: "Ah, eu trabalho não sei quanto tempo na empresa e eu não conversava com fulano", né. Então, mas é porque é aquela coisa, são departamentos diferentes e Sim. tal, quer dizer, aí fica, poxa, é um departamento que, eu não chego muito perto deles, porque tá todo mundo lá sempre concentrado em trabalhar e tal, tal, Uhum. não é? Então tem algumas coisas, né, o outro colocou que a parte mais estranha, a palavra foi isso, né, que ele achou, foi o CEO da empresa aprendendo a jogar truco, né, e estando em casa, né, porque estava batendo na mesa, estava tudo, né, estava igualzinho todo mundo, né. É. Então, assim, a gente sabe que tem que melhorar muito, e ainda em muitas coisas, de tentar buscar sempre o melhor ambiente para esse tipo de coisa, Sim. né. Procurar trazer os
as pessoas para dialogar e conversar a respeito do que pode estar incomodando. Mas assim, é realmente a maior preocupação hoje em dia, né. Acho que sim, acho que sim. E criar esse ambiente saudável, acho que é essencial para todas as áreas, né. É exatamente o que você falou, porque pensa você tendo que ir para um trabalho onde você não vai muito com a cara, ou porque você não Não conhece as curte. pessoas, ou você: "Ai, não gosto do meu trabalho, não gosto daquelas pessoas". Mas será que é isso mesmo? Será que eu tive a oportunidade de conhecer o meu colega de trabalho? E então, se você está todo dia indo para um trabalho em que você não quer estar, onde você não quer, isso vai afetar muito a tua mente, a tua vida, a tua saúde e até o seu físico, né? Porque a mente também interfere no físico, não tem como. Se minha mente não tá boa, meu corpo também não vai estar. Então, a gente tem que realmente, acho que cada vez mais buscar, né, esse meio de integrar os funcionários, de ser mais descontraído. A NR1 ela rege todas as outras regras, né? São as normas, as regras, né, que o pessoal tem que seguir de segurança. Então, nela você vai ter a segurança no trabalho, você vai ter a ergonomia que a gente estava comentando, você vai ter a questão de saúde, vai no trabalho em altura, né? Então, essa entrou muito forte agora, né? Pessoal, olha, você tem um ano para se adaptar, porque ela vai entrar em vigor agora em maio. Então, realmente, né, deram esse tempo para o pessoal se adaptar. E aí, o ano passado entrou a questão de assédio moral, assédio sexual, porque o CEO aqui estava se divertindo com o pessoal. Tem CEO que não faz isso. Tem CEO que se acha superior e ele vai humilhar seu funcionário. Então, isso passou a virar assédio, né? Então, o assédio moral não pode acontecer dentro de uma empresa. Então, eu não tô feliz com o meu funcionário, eu vou sentar e vou conversar, vou bater um papo, eu não vou assediá-lo, né? Não vou ser grosso ou ignorante com ele. Então, eu acho que isso é importantíssimo, criar esse ambiente, criar esse clima. Para a saúde física, para a saúde mental, nós temos aí questões de burnout, né, que Sim. veio fortíssimo aí muito tempo, né, pelo estresse, pelo excesso, pela cobrança, pela carga de trabalho, né. Então o pessoal começou a realmente entrar em parafuso, porque assim não dá, E é mundial, né, o caso é de mundial, burnout é burnout mundial. mundial. Perderam não sei Porque quantos bi aí por questão de burnout. e esse mundo acelerado, É. a gente não está vivendo, a gente só está sobrevivendo a essa correria do dia a dia. Será que dentro da minha empresa precisa ser assim? Há a necessidade dessa correria? Será que alguns momentos não pode ser mais leve? Então, realmente é elogiar, é criar ambientes em que todo mundo se sinta bem por trabalhar. Vou dar um exemplo de um outro trabalho que a gente faz também, que é o teatro com colaborador. Que legal. Então você junta alguns colaboradores para fazer uma apresentação na CIPAT. CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidente no Trabalho. Então, nós sugerimos isso para um cliente nosso e falou assim: vamos fazer um teatro com colaborador? Ele falou, mas como que vai ser isso? Eu falei assim: vamos tentar, vamos experimentar. Então, juntou-se um grupo. Então, né, o João, que é o meu sócio, foi lá e escreveu o texto. Olha, o que que vocês querem falar? Escreveu o texto. Caramba, na hora, assim. Não, não, Ah, tem um bom, falei: tempo. "Nossa, não. Perguntou antes o briefing. Olha, Tá ótimo". ele geralmente escreve rápido, tipo: Mas "Ó, preciso de um texto pra amanhã", e ele rápido tem o dom, o talento ali e o conhecimento, né, ele escreve bem rápido, mas não, senta com o tá bom, cliente, quero tá falar bom. de tal tema, aí você manda o texto para o cliente, dá uma analisada, muda isso, muda aquilo, né. E aí mandou o texto para os colaboradores, aí Bacana. marca ensaio, encontro, ensaia, tem que ensaiar. Então ficamos um mês Que ensaiando, legal. tipo, uma vez por semana, junta os colaboradores que vão apresentar, aí eles ensaiam, eles fazem jogos, né, teatrais para se soltar. E aí o pessoal foi gostando disso, né. E teve chegamos numa época que o CEO da empresa falou assim: "Isso aqui é trabalho, gente". Porque os outros colaboradores que não participavam começaram: "Ah, já vai fazer teatrinho, né, não sei o quê". Aí eu falei assim: "Gente, isso aqui é trabalho, eles estão trabalhando, eles estão aqui nesse momento aprendendo, né, a se soltar, se conhecer e passar essa informação para vocês". Porque a partir do momento que eles estão envolvidos com a CIPAT, eles vão ficar de olho nos É colegas. isso que eu ia falar, viraram agentes replicadores, né, porque imagina, o Exatamente. cara passou um mês estudando o Um mês negócio, estudando, aprendendo, vivendo aprendendo. aquilo, ele vai E ele falou assim: "Ô, presta atenção aí, você não tá se cuidando, tal". Então, assim, eu achei muito legal que o nossa diretor senhora. veio e falou: "Poxa, que legal". E outras coisas que acontecem. Isso que você falou: "Ai, o fulano não teve tempo de conhecer o fulano". Tinha uma menina lá que ela falou assim: "Ai, eu não falava com ela, que eu achava que ela era chata".
E aí agora aqui no teatro, conhecendo gente, ela é muito legal, olha o tempo que eu perdi de não conversar com a pessoa, passa a se conhecer. Outra coisa que acontece com esse tipo de trabalho, pessoa que é muito tímida, teve uma menina que no começo ela ficava vermelha, assim, a gente falava com ela, ela ficava vermelha, assim, não falava nada. Gente, 3 anos depois que a gente faz isso todo ano, ela estava no palco fazendo a apresentação. Então, assim, pra gente foi muito gratificante ver essa evolução de cada um, né, e para eles também, pra eles começaram a se soltar. E um que foi, assim, pra mim lindo também, teve um ano que ele achou que ele não foi muito bem na peça, né. Claro que não tem essa pressão, ai, não são atores profissionais, são colaboradores fazendo teatro, que é muito legal. E aí teve um ano que ele não foi muito bem, ele ficou meio mal. No ano seguinte, ele pegou um personagem e ele arrasou, assim, que ele foi aplaudido em cena aberta, que ele chorou em cena, que ele falou: "Ai, me superei", sabe. Legal. Então isso, assim, deixa a gente muito emocionado de ver essa evolução do colaborador. E aí, quando a empresa faz isso, gente, eles vão parar 1 horinha por semana para ensaiar, né, alguns colaboradores, não é a empresa inteira, alguns colaboradores. Eles se dedicam mais ao trabalho deles, Sim. né, eles estão ali empenhados a: "Nossa, eu vou lá que hoje tem teatro, vou trabalhar", né, trabalha mais feliz, mais leve, né, e isso replica para os outros também, eles ficam olhando, observando o que está fazendo certo, o que está fazendo errado. Então, é um trabalho muito bonito e eu acho que é isso, criar esse clima de descontração no ambiente de trabalho, ele é importantíssimo. Bacana fazer Legal, né? essa atividade com o colaborador, fazer o pessoal todo. Sim, Isso é bem bacana, né? Porque realmente cria é outro clima, né? é outro É outro clima, clima, é outro é clima. outro momento, né? E aí ainda tem, assim, a questão de figurino, eu vou lá, olho, falo assim: vamos fazer", então é figurino, é maquiagem, e a gente se diverte, cenários que a gente monta, e Que então eles legal. vivenciam essa questão do teatro, se soltam, faz bem para eles, faz bem para a empresa, e é muito legal. Eu acho que terapia, teatro, todo mundo devia fazer. Eu também acho. Muito Eu legal. também acho. Eu acho, terapia, eu acho que as pessoas têm um preconceito gigantesco, Uhum. mas é a melhor coisa do mundo, gente, é para você se conhecer, né, conhecer quem é Exatamente. você e se organizar, E se ouvir, né? e se ouvir. Que não é só você ter uma pessoa para falar, mas você está se ouvindo o que você está colocando ali. Fala assim: "Nossa, preciso mudar aquele ponto ali, né, aquele ponto ali não tá legal, eu preciso me abrir mais, eu preciso ser mais sensível". Hum. Exatamente. Te esquece E os porquês, né, os também, os porquês. porquê por que que acontece. Eu costumo falar com a minha filha tem 6 aninhos, né, eu falo assim: "Filha, nenhum vilão é vilão porque ele nasceu assim, ele teve um motivo para ser". E eu Exato. acho que a questão da terapia é isso, né, às vezes a gente está sendo grosseiro com as pessoas, a gente está sendo bruto e a gente não sabe o porquê. Por que que eu estou sendo assim? Tem algum motivo ali atrás. Foi algo que me afetou? É algo que está me afetando no dia a dia? E aí a terapia vai te ajudar nisso. E vai ajudar na saúde mental, vai ajudar a não ter um burnout, uma crise de estresse, Na né. segurança dentro do ambiente de trabalho, porque afinal de contas a pessoa ela estando bem com ela mesma, ela vai querer que o ambiente de trabalho também esteja bom, né, quer dizer, Exatamente. vai conseguir dar apoio para um colaborador que é amigo dele que possa estar precisando de alguma coisa, quer dizer, eh aí tudo começa a mudar, né. Sim, Né. Então assim, realmente é aquela coisa, né, o que a gente está vendo, o que a gente viu hoje, né, é que toda a parte de segurança de trabalho, toda a parte de organização junto com os colaboradores, é exatamente para não deixar não ter aquele cartaz de EPI, né, de se usa o seu EPI, deixa lá bonitinho, então tal, tal, e acaba ficando empoeirado, porque ninguém lê, ninguém vê aquele negócio. É é é Acaba a obrigação, né. então, é, Você é obrigado a usar aquilo ali, né. é. deixar de ser uma obrigação e ser alguma coisa que faz parte do seu eu, Sim, para né, se proteger, para né, se para não se proteger machucar. e ajudar o próximo a ficar protegido, né, porque às vezes você se envolve num acidente, você vai levando mais 5 junto, né. Exatamente. Então eu acho que fica essa lição de que realmente é olhar a segurança do trabalho com outros olhos, né. Sim. Pode ser para uma peça de teatro, pode ser para um pocket lá de coisa, pode ser para você colocar os colaboradores para Para se atuar, para enxergarem, se né, enxergar, exatamente. quais são as dicas de ouro que você daria para uma empresa a respeito de como que ela pode tratar a segurança no trabalho e como que ela deve lidar com o colaborador? Eu acho que primeiro você tem que tentar entender
o teu ambiente de trabalho, teu colaborador, que ambiente você está. E pensar, porque as pessoas são diferentes, né? Do jeito que eu aprendo, não é o jeito que você aprende, não é o jeito que você aprende, né? Então, dentro de uma empresa, você tem uma diversidade de pessoas. Então, se eu passar aqui um slide técnico só passando regras, será que todo mundo vai absorver dessa forma? Ah, então aqui, se eu passar uma música, porque tem muitas cipates que têm paródias, né? O pessoal faz, se dedica. Se eu passar uma música, será que vai ser melhor para ele? Ah, se eu passar aqui um teatro, quem que vai absorver? Eu acho que é buscar formas diferentes de passar o mesmo assunto, né? Porque aí você vai atingir todos os seus colaboradores. Você vai engajar e vai envolver. E eu acho que a gente tem que ser muito parceiro, muito amigo. Assim, eu tenho um técnico de segurança do trabalho, a gente faz muito trabalho com ele fala assim: sou amigo de todo mundo, né? Eu, não, eu falo pro cara que ele tem que se cuidar sim, mas eu sou amigo, eu troco ideia, eu converso. Porque dessa forma eu consigo chegar no cara. Ele fala assim: ai, teve fulano ali, uma vez estava lá trabalhando, ele falou, teve um fulano ali, foi difícil, hein? Mas eu consegui conquistar. Então, eu acho que assim, é você conquistar a confiança do teu colaborador, você mostrar a importância que tem dele se cuidar, Hum. né? Como a gente estava falando, para a empresa, acontecer um acidente de trabalho, né? Causa um rebu mesmo na empresa, é complicado. Mas e dentro da família dessa pessoa que se machucou? O que vai acontecer? E para essa pessoa que se acidentou, como que vai ser a tua vida depois disso? Então, eu acho que usar um EPI, seguir as regras de segurança, não é só para a empresa, não é para a empresa, é para você mesmo. Para que se eu machucar a minha mão, como é que vai ser minha vida daqui para frente, né? Teve um amigo que sofreu um acidente de moto e ele falou assim: nossa, eu queria tanto voltar nesse dia, e não foi nem por causa dele, o cara furou o farol e pegou ele. Ele falou: eu queria tanto voltar nesse dia, porque a partir desse dia eu sinto dor todos os dias da minha vida. Então, se eu pudesse voltar e evitar esse acidente, eu evitaria, porque é um sofrimento para ele. Então, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar, seguir as regras de segurança, se elas existem ali, é porque tem um risco. Mas eu tenho que ter um comportamento, né? Eu tenho que ter um comportamento seguro. Se eu não tiver um comportamento seguro, não adianta nada a empresa criar uma condição. Então, você tem que ter a condição segura e o comportamento seguro. Para quem? Só para a empresa? Não, para mim mesmo, né? Eu me valorizo, eu me amo, sou insubstituível, ninguém vai me substituir nesse mundo, né? Não existe outra pessoa igual. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que me cuidar. E é para mim, não é para mais ninguém. Legal. E o legal é que a gente vê que ela gosta tanto de segurança, né, que a segurança vem em primeiro lugar, tá no nome da empresa também. Depois a arte, né? Depois a Depois arte. a arte. Primeiro a segurança. Sempre. A arte vem ali, ó, entrelaçada, junto, mas a segurança sempre em primeiro lugar. E só antes de encerrar, uma outra pergunta que eu acho que caberia muito para os nossos clientes, né? Todo esse universo que você colocou é muito, tipo assim, poxa, eu pelo menos estava pensando aqui, ah, legal, eu vou colocar isso como na minha empresa? Quer dizer, qual o tamanho de empresa que eu consigo, tipo, como que é? Porque assim, o que é minha empresa? Como que eu posso fazer isso para minha empresa? Qual o tamanho que eu preciso para fazer isso? Ah, você tem uma empresa? Pode fazer. Você pode não ter funcionário nenhum, só eu estou trabalhando aqui. Eu preciso trabalhar num ambiente seguro, Exatamente. né? Então, Se para de assim, trabalhar, parou a empresa. parou a empresa, exatamente. Então, assim, é de um funcionário, só você mesmo ali, até É porque às vezes o pessoal acha que multinacional. é muito Não é para mim isso Não, aí. isso é não, é muito para longe, todo né? mundo, é É. para todo mundo. Eu tenho que ter segurança, segurança em primeiro lugar em todos os lugares. Não é segurança só na empresa, é segurança no meu trajeto, é segurança na minha casa, segurança sempre, o tempo todo, né? A gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que minha filha até sofre um pouquinho, fala, cuidado, isso não é seguro. Sai de perto do portal. Tira esse cabo para lá. Ah, com certeza, não, cabo sempre nossa, pelo amor de Deus. Então, eu ainda falo pra você,
filha, você vai subir aí e ver embaixo aí se tá tudo ok, entendeu? Se cair, o que que pode acontecer? Não, Percepção de ela vai risco. jogar a almofada embaixo. Já. Ela joga a almofada. Percepção de risco sempre. Mas é isso, assim, é para todo mundo, né. Então eu quero conscientizar que eu tenho um funcionário, quero conscientizá-lo. Vai fazer uma atividade com ele para Bacana. conscientizar. De pequenininho a grandão, todo mundo tem que ter a segurança certa. Bom, eu acho que você colocava também sua rede social, como que o pessoal te acha, como que... Segurança e arte em tudo. Segurancearte.com.br, Exato, @segurancearte. @segurança e arte, segurança e arte, meu amigo falou: "Mas tudo é segurança e arte", eu falei: "Tudo é segurança e arte, todos os logos, todo lugar". Pensou em segurança e arte, pronto. É isso, pensa primeiro na segurança e segundo na arte, aí estamos lá. Muito obrigado pela tua presença aqui, Eu não que é, foi agradeço. super valioso, Que bom. né. Para as pessoas que estão nos assistindo, reforçando, né, esse conteúdo fez muito sentido para todo mundo, acredito. Sim, Então, compartilhe aí com os seus amigos, com outras empresas, porque afinal de contas, né, todo mundo tem que fazer crescer também junto, né? Sim. Continue nos seguindo nas redes sociais e vamos fazer esse mercado crescer, né? Com segurança Com agora segurança. e arte também, né? e arte também. Porque na realidade o nosso público é um artista. Sim. Com certeza, com Imagina certeza. do nada fazer um dente, Exatamente. E uma eles arte. mexem com a autoestima das pessoas, né, é incrível, se você tem um dente ali que não tá bem tratado, a pessoa fica com a autoestima baixa, fica chateado, não Não come sorri, direito. não sorri. Imagina uma pessoa que não sorri, esconde os dentes, é muito triste, né. Então é um trabalho, assim, lindo, maravilhoso e essencial para todo mundo. E agora esses artistas podem colocar mais segurança. Exatamente. Exatamente. Podem se cuidar, porque o trabalho de vocês é divino, é maravilhoso, então vocês precisam se cuidar para fazê-lo bem. Cuidar da ergonomia, da saúde mental, né, do ambiente, tudo. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Legal.